Vicente Pessoa e o nome desse projeto de pesquisa de IC se chama Desejabilidade não cis heteronormativa, acolhimento de pessoas trans e não binárias em sites de encontro. A orientadora Elizabeth Sarah Lewis, Departamento de Letras, bolsa IC Unirio. A presente pesquisa de IC se insere no âmbito da linguística queer, visto que essa pesquisa é sobre experiências de acolhimento de pessoas trans e ou não binárias em aplicativos de encontro. A sociedade cis heteronormativa postula uma valorização do falo, e em particular o falo grande, generalizada no Ocidente. Com isso em mente, a proposta que essa pesquisa de IC está inserida é olhar para como os sujeitos trans e ou não binários dentro do contexto de aplicativos de encontro reforçam ou desestabilizam essa visão hegemônica sobre o tamanho do pênis. Essa pesquisa se faz necessária a partir do fato que a população trans é particularmente afetada pela matriz cis heteronormativa, dado o postulamento de o quão cedo na vida da pessoa ela é interpelada por atos de fala performativos, que reforçam padrões de comportamento que desrespeitam a subjetividade do indivíduo trans. Além disso, é possível perceber que nos estudos que obtêm corpos de aplicativos de encontro, na maioria das vezes não falam sobre a questão trans e não binária. Para análise de dados da presente pesquisa, foi utilizada a teoria de atos de falas performativos de Butler. Austin divide os enunciados em constativos, que são descritivos ou relativos a um estado de coisa, e performativos, que não são nem falsos nem verdadeiros, mas que possuem um caráter produtivo, ou seja, realizam uma ação. Butler amplia o conceito de atos de fala de Austin. Atos de fala performativos, para Butler, são aqueles que engendram modos de vida, de identidade e de agência sobre a subjetividade do discurso. E, também, que atos de fala que seriam constativos para Austin podem ser performativos. Por exemplo, o ato de fala aparentemente constativo do médico que pariu uma criança ao dizer qual é o sexo do bebê. Os atos de fala performativos para Butler podem tanto subverter quanto reforçar normas. O exemplo do médico que designa um gênero correspondente ao sexo da criança é um ato de fala performativo que reforça a norma, por exemplo. Como pode ser visto no texto Teoria Queer e Performatividade, Lewis, de 2017, a heteronormatividade pode ser entendida como a ordem sexual que tem um modelo heterossexual familiar e reprodutivo, e tem como expressões comuns a expectativa social inconsciente de que casais que se constituem apenas de um homem cis e uma mulher cis, e que é esperado desse casal ideal que eles procriem, constituam um núcleo familiar ocidental e burguês. Entretanto, no decorrer dessa pesquisa, viu-se necessário expandir esse conceito para englobar a experiência de não conformidade com o gênero designado ao nascer. Como veremos a seguir, na apresentação dos dados, nos foi importante assimilar a questão de transgeneridade, dando nome assim ao cis-heterossexismo. Esse conceito não é novidade, apenas foi notado que seria necessário atualizar essa ideia. Para a obtenção de dados, optamos por utilizar o Google Forms. Pretendemos averiguar como os sujeitos trans e não binários se colocam nesses espaços virtuais diante das possibilidades estruturais dos aplicativos e relativo aos outros sujeitos que ocupam esses espaços interagem ou não com os indivíduos que responderam ao formulário. A experiência trans e ou não binária dentro dos aplicativos de encontro foi, no formulário, o interesse principal. Entretanto, apresentamos questões sobre o genitalismo no geral e também questões direcionadas ao falocentrismo e à valorização do pênis grande. O formulário foi criado a partir da experiência prévia com a produção de um roteiro de entrevista para os sujeitos trans e ou não binários que ocupavam o ambiente virtual do Jink One. O formulário é constituído de um termo de consentimento livre e esclarecido de 6 segmentos de perguntas discursivas. Para se manter a ética de pesquisa durante a realização dessas análises, a seguir foi feito uso de pseudônimos e pronomes que respeitem cada colaborador. Na questão 3.1 do formulário, onde é perguntado se a pessoa já passou por alguma situação de transfobia ou preconceito nas plataformas digitais de encontro, é possível perceber uma tendência geral de subversão da norma cis-heterossexual. O colaborador Mar, que se auto-identifica como pessoa não binária transmasculina, por exemplo, afirma: as pessoas exotificam muito o corpo trans nesses espaços, é uma novidade para eles. E querem te alugar para fazer perguntas inconvenientes e esquecem que você está ali por sexo e não para educá-los. Assim, é assinalado um lugar onde as pessoas trans e não binárias são colocadas nesses aplicativos, o de educador da problemática que envolve a não conformidade com o gênero designado ao nascer. Ao recusar esse lugar, Mar subverte a norma.
Na questão 3.3 é perguntado se já ocorreu procura específica por pessoas trans ou não binárias durante o uso dos aplicativos de encontro. Em sua resposta, Mar nos diz: sim, quando é assim nem dou match, sou fetiche, experiência, credo. Aqui podemos perceber que a subversão segue acontecendo na medida que o colaborador encerra o contato a partir de uma possível interação exotificante. Ainda na questão 3.3, o colaborador Fernando, que se auto-identifica como homem trans, introduz uma ideia que ao mesmo tempo reforça e subverte padrões. Ele diz: sinto que tem alguns perfis que me mandaram mensagem porque estavam procurando homens trans, ou tem fetiche nisso. Já me senti fetichizado, mas sinto que dependendo de como for eu fico com certo tesão nisso. Ao admitir que já se sentiu fetichizado, porém que dependendo de como acontecer ele sente tesão nisso, a complexidade do tema é trazida à tona, pois mesmo com o reforço discursivo da fetichização, Fernando a reapropria performativamente. Já e-colaborador e nuvem, que se auto-identifica como pessoa não binária de poligênero fluxo, responde: por incrível que pareça, a maioria dos fetiches vieram de mulheres cis e o ghosting de homens cis. Houve essa reação algumas vezes de um interesse meio superficial também. Não julguei tão mal porque afinal era um aplicativo e não um espaço de convivência constante e de aprofundamento. Talvez meu incômodo seja mais relacionado com como a minha atração ocorre também, porque definitivamente não queria achar alguém no Tinder, dado que preciso conviver um pouco mais com a pessoa para que alguma coisa aconteça mesmo. Assim, Nuvem insiste numa divisão binária de gênero quando, ao responder a questão 3.3, separa as maneiras como as interações ocorreram entre comportamentos de mulheres cis e de homens cis, embora ao mesmo tempo ele subverta a cis-heteronormatividade ao realizar uma crítica sobre como a atração é produzida em aplicativos de encontro versus encontros face a face. Outro tema importante que surgiu nas respostas à questão 3.3 foi a possibilidade de criação de redes de afetividade trans ou não binárias nos aplicativos de encontro. As respostas de Luz, que se auto-identifica como pessoa trans não binária, e Alexia, que se auto-identifica como pessoa não binária, apresentam uma possibilidade interessante nesses ambientes. Alexia afirma: as únicas vezes que pessoas procuraram especificamente pessoas trans, a outra pessoa também era trans. Luz introduz ainda a ideia de criação de redes de afetos e apoios dentro desses espaços. Somente ocorreu quando era outra pessoa trans. Tive experiências positivas, eram pessoas trans querendo conhecer outras pessoas trans. Assim, temos outra subversão da cis-heteronormatividade na forma de criação de laços entre pessoas trans, algo muito importante em nossa sociedade cis-heteronormativa que procura apagar de forma violenta física ou discursivamente essas vivências. Na questão 3.2 é perguntado se a pessoa se identifica como pessoa trans ou não binária nos perfis desses aplicativos de encontro. E as respostas, em sua maioria, diziam que sim. A maioria das pessoas que respondeu afirmou que essa estratégia de se identificar tem como fim evitar violências provenientes da transfobia. Igor, que se auto-identifica como pessoa não binária, e Fernando reforçam estereótipos em suas respostas na medida em que colocam o gênero como uma informação que deva ser dita antes de conhecer a pessoa. Fernando diz: sim, acho importante, porque faz parte das informações que eu gostaria que as pessoas soubessem antes de me encontrar, para evitar mais violências e para a pessoa me conhecer mesmo, sabe? E Igor responde: sim, porque eu não quero que deem match comigo achando que sou mulher e depois fiquem de cara. É normal saber o gênero da pessoa antes de ficar com ela. Nuvem e mar, por outro lado, subvertem de maneiras diferentes. Nuvem nos apresenta a fluidez de seu gênero. Eu colocava: acredito que uma das coisas mais importantes seria a pessoa saber que meu gênero muda ao longo da minha vida toda. Não tem uma constância de performance e a maioria das pessoas tem muito medo disso. E Mar se coloca de maneira veemente quanto à reação à fetichização e transfobia que vive dentro desses ambientes virtuais. Coloco para sofrer menos para a galera que é transfóbica raiz ler e se pirulitar logo. Na questão 4.1 perguntamos: a genitália é um fator decisivo para você entender sua atração sexual por alguma pessoa? Vegas, que se auto-identifica como pessoa não binária, Luz e Mar subvertem de maneira contrassexual, que parte do princípio de que uma possível tecnologia sexual tem como resultado o orgasmo e o desejo sexual, e que engendra certas partes do corpo como sexuais em detrimento de outras. Ao significarem ou as genitálias como outra parte do corpo, ou o corpo como um grande órgão sexual, Luz diz: não, eu transo com qualquer parte do corpo. Mar diz: não, porque tem muito mais coisa para me atrair, o genital é um brinde. E Vegas diz: não, porque eu gosto de pessoas, não de órgãos soltos. O que a pessoa tem ali no meio não vai fazer diferença na minha avaliação dela. Agora, outras coisas vão, incluindo traços físicos.
Como considerações finais para a presente pesquisa, observamos nos discursos obtidos no formulário que as performances discursivas dos colaboradores nos mostram que há tanto aceitação e acolhimento quanto preconceito contra pessoas trans e ou não binárias nos aplicativos de encontros. Ex-colaboradores performam suas identidades de maneira engajada na procura de relações afetivas e ou sexuais. Os discursos dos colaboradores desestabilizam e, por vezes, reforçam estereótipos de gênero, sexualidade e comportamentos cis-heteronormativos. Dessa maneira, percebemos a necessidade de dar visibilidade para a questão da não conformidade com o gênero designado ao nascer dentro das discussões da matriz heterossexual. As estratégias discursivas desestabilizadoras se dividiram basicamente em duas: rompimento com o pacto de conformidade de comportamento cisgênero e a criação de redes afetivas entre pessoas trans e ou não binárias. E aqui as referências.